Estamos na era da conectividade e a Autodesk tem lançado constantemente novos recursos para aumentar essa colaboração entre profissionais e empresas. Hoje eu vou falar um pouco de uma solução que nós já possuímos e foi lançada recentemente aqui no Brasil, que se chama Autodesk 360 Collaboration for Revit. Olhando o cenário tradicional, a maneira que as empresas trabalham em volta de um projeto, nós temos pessoas, né, que cada pessoa tem a sua função, a sua interação com o projeto, com o edifício, sejam os arquitetos, engenheiros, quem idealizou, fez o estudo conceitual do projeto, sejam os contratantes, né, os donos do empreendimento, bem como as pessoas que vão ocupar ou mesmo as empresas ou profissionais que irão operar e gerar, né, fazer toda a manutenção dessas edificações. Além disso, eu tenho uma série de atividades que essas pessoas estão desenvolvendo ou estão relacionadas, e para essas atividades eu tenho também uma série de informações. Essas informações elas precisam estar atualizadas, precisam estar controladas para que eu tenha sempre acesso ao dado correto. Então, eu tenho desenhos, tenho planilhas, tenho cronogramas. Né? Em cada fase, eu vou ter uma quantidade enorme de dados. E eu preciso ter acesso de uma forma correta, uma forma centralizada a todas essas informações. E, por fim, né, nós temos as entregas. A forma de comunicação entre essas pessoas em cada uma dessas atividades, ela é bem variada. Então eu posso simplesmente fazer uma solicitação por telefone, uma solicitação informal, né? Pode ser por e-mail, ou então eu utilizo algum espaço para armazenamento de arquivos, seja enviando num pendrive ou usando uma interface web, né? Então, todos esses dados eles são entregues de várias formas, né? E como é que eu tenho acesso correto a tudo isso? Então, a ideia é que essa informação ela seja confiável, ela seja precisa. E hoje o que nós temos é uma confusão de dados e a incerteza se isso está realmente atualizado. O objetivo com o Collaboration for Revit, usando uma base do A360 como repositório de arquivos, é facilitar todo esse controle, o acesso das pessoas, o controle de acesso, né, a quais as pessoas que realmente estão conectadas naquele serviço, para que você tenha uma informação centralizada e confiável, né, e sempre atualizada. E é por isso que nós falamos do Autodesk 360 Collaboration for Revit. Como o nome já diz, é um recurso baseado na plataforma Revit, onde você vai conseguir fazer a colaboração de todos os dados do projeto, né, sejam os desenhos ou mesmo informações, solicitações de alteração, tudo numa mesma base, no mesmo local, em tempo integral, né, e com a facilidade de acessar isso 24/7, né, quer dizer, em qualquer momento, a qualquer local. O objetivo principal dessa colaboração é que você tenha recursos que possibilitem a revisão de projeto em tempo real, né, quer dizer, você pode fazer uma revisão ao vivo com a outra pessoa vendo exatamente o que você está solicitando, tá? Fazer comentários na ferramenta, né, diretamente no modelo, e isso ficar registrado para todas as pessoas envolvidas no projeto. A centralização dos dados, então todos vão ter acesso sempre ao dado atualizado num mesmo local. Tá? E essa experiência imersiva, onde você pode navegar pelo projeto com liberdade, sem ter a necessidade de instalar um software no seu desktop. Bom, e como isso funciona? Dentro do Collaboration for Revit,
nós temos duas opções de trabalho. A primeira que eu vou mostrar é se você tivesse um arquivo onde não houvesse ainda a colaboração. Então, ao acionar a opção de colaboração, você tem duas maneiras de fazer isso. Então, a primeira é aquela que você já conhece, que é pelo Work Sharing, e a segunda é usando o A360. Então, quando eu aciono dentro do meu arquivo a opção de colaboração pelo A360, eu vou salvar essa versão do arquivo em uma pasta do A360 e vou dar um nome para esse arquivo, né? Ela vai ficar disponível a partir daí para quem eu convidar para acessar esse arquivo no meu 360. É importante que quem vai trabalhar com esse arquivo precise estar conectado à sua conta, né, efetuando o seu próprio login no A360. Uma vez que você esteja logado e esteja participando desse time de colaboração, o arquivo inclusive já aparece selecionado ali, já aparece com o ícone do A360 Collaboration. Então aí sim eu posso usar o ícone do A360 na pasta de abertura de arquivos e aí selecionar, no caso aqui eu tenho 4, né, então eu posso selecionar o arquivo que eu vou trabalhar. Um detalhe interessante é que ao colocar um arquivo através de colaboração pelo Collaboration for Revit, esse arquivo ele já automaticamente é criado um workset, um grupo de worksets para esse arquivo na primeira vez. Tá? Então o ideal é que você comece com um arquivo ainda sem nenhum dado, né, de projeto, né, no máximo os níveis e os grids, e a partir daí você já vai criar automaticamente os dois primeiros e depois é só fazer a sequência do workset, que é criar as outras disciplinas de workset para fazer a colaboração. Então nesse exemplo, o que eu fiz foi pegar um arquivo, né, peguei um arquivo de estrutura e estou fazendo algumas alterações nele. Estou inserindo ali elementos novos, tá, para mostrar inclusive essa versão nova dentro do A360. O que eu estou fazendo aqui é um trabalho local. Quando eu estou trabalhando em Collaboration for Revit, eu trago esse arquivo do 360 para o meu desktop, para o meu ambiente de trabalho local, e vou trabalhar normalmente, né, salvando o arquivo no meu computador. Nesse caso, então, eu estou fazendo já algumas alterações. Uma vez que eu terminei, eu posso sincronizar esse arquivo. Uma coisa interessante, quer dizer, como a gente está falando de projeto colaborativo, a Collaboration for Revit, você tem uma aba, ela fica até solta, né? Você pode colocar numa segunda tela, que é o comunicador, ou communicator. Aqui funciona em tempo real uma comunicação entre profissionais de todas as equipes, tá? Não só de arquitetura ou só de instalação de ar-condicionado. Todos que estiverem envolvidos neste projeto podem se comunicar através do communicator, né? A ideia é justamente essa. E aí eu tenho uma série de formas, né, de fazer isso, por exemplo, capturando partes da tela, né, ou enviando imagens. Tá? Se eu tiver alguma imagem específica, olha, eu preciso fazer isso aqui, e aí ainda não foi modelado, eu posso carregar essa imagem. Ou seja, eu tenho uma série de recursos ali na lateral, e é um chat, né? Então, quando você publica isso, todos os usuários que estão conectados, eles vão enxergar essas comunicações, e você tem ali um histórico, inclusive, de que foi solicitado, né? Quer dizer, e o aonde está determinada informação que foi solicitada. Tá? Como eu falei, uma vez que eu terminei, eu sincronizo, assim como eu faço com o workset, né, já por padrão, né, quer dizer, como é que funciona o workset, você terminou, sincroniza
determinado horário do dia, né? E aqui a diferença é que eu estou sincronizando na minha pasta do A360. Nesse caso aparece lá o endereço onde eu estou compartilhando esse arquivo. E aí boto lá as opções de sincronização que eu quero, um comentário. Né? Aqui segue o mesmo fluxo que vocês já conhecem com o Worksets. Uma vez que eu terminei, isso vai ficar disponível lá. É claro, vai fazer o upload, né, dessa sincronização. E ao terminar, eu tenho como usar inclusive o Communicator para dizer que eu fiz essa atualização, mas você recebe notificações através do próprio site. Né? Todos os usuários vão receber uma notificação de que houve uma alteração. Pela interface do Revit, eu consigo enxergar, né, todos os arquivos que eu tenho e quem foi que atualizou a última vez. Tá? E eu tenho algumas ações que eu posso fazer com esse arquivo. Né? Antes de publicar, eu queria mostrar aqui que eu tenho inclusive como visualizar as versões. Nesse caso só tem duas, né, que foi a que eu acabei de submeter, com os comentários que eu fiz. Tá? Eu posso ir deixando essas últimas versões, né, e aí trabalhar sempre na última. Né? Se eu quiser voltar em alguma versão, de repente houve algum erro, eu posso voltar. Uma vez que eu publicar a última, aí já somem as versões anteriores. Então, a questão de publicar, de eliminar as outras versões, tem que ser analisado com cuidado. Né? Então, eu posso, né, de repente eu tenho 20 versões, eu posso centralizar uma única versão. E aqui, mudando, né, para a interface web, tendo o ponto de vista mais do gerente de projeto, alguém que não vai abrir o Revit, né, não vai trabalhar diretamente no Revit, ele pode entrar no browser. Se ele for administrador, ele tem o controle, né, de quem está sendo convidado, mas qualquer colaborador pode pedir para incluir alguém. Né? Se ele for um colaborador, ele solicita, ele envia um e-mail, solicita a participação de uma pessoa, e aí o administrador, como está mostrando aqui, ele autoriza ou não a inclusão daquela pessoa. Tá? Como administrador, eu tenho a opção, né, de controlar quem está sendo convidado, né, quem está sendo inserido, e inclusive mudar, né, a função dele, se ele é um colaborador ou se ele é um membro da equipe. Tá? E aí isso vai dar permissões diferentes para ele. Né? O membro da equipe tem mais permissões, inclusive de visualizar o projeto inteiro. Né? O colaborador já é mais limitado. Utilizando como um gerente de projeto, utilizando a interface web do A360 Team, eu posso clicar no arquivo. Como vocês veem, o arquivo é um modelo 3D. Nesse caso, estou visualizando apenas o arquivo da estrutura. Qualquer elemento que eu clique na tela, mostra para mim as propriedades. Então, eu posso visualizar, por exemplo, qual é o tipo, o material, né, o tipo da viga aqui no caso, o comprimento dela, a seção. Né. Posso fazer também uma série de investigações em 3D. Às vezes você tem um projeto de arquitetura, né? Aqui no de estrutura é mais tranquilo, é mais simples de visualizar, mas eu poderia ter um projeto completo e aí eu com um corte em 3D eu posso visualizar melhor. Outra forma é navegar pelo projeto. Então existe a opção de navegar, né, de fazer um passeio. Posso parar em algum ponto qualquer e analisar o projeto. É bem interessante que você clica no objeto, ele vai até o objeto que você clicou, mantém uma certa distância. Outra forma de navegar pelo modelo 3D é usar a dashboard de materiais, né, de objetos, e procurar por determinados elementos. Tá? Pode ser por vigas, por portas, né? Quer dizer, você tem a separação da categoria do elemento ali. Então eu posso separar, né, quer dizer, ou selecionar apenas um determinado objeto ou um grupo de objetos.
Na interface web, nós também temos o recurso de comentários, né, ou de comunicação. A diferença é que aqui você pode prender um comentário a um determinado objeto. Então, quando você clica no comentário e ele está preso a um determinado objeto, mesmo que você gire a visualização, você vai sempre estar preso àquela informação ou àquele objeto. Tá? E aqui você entra num processo de colaboração fora da equipe de projetistas, né? Quer dizer, você expande isso não só para os projetistas, mas também para os gestores, né? Ou quem está fazendo compatibilização, quem não necessariamente está usando o Revit. Tá? Eu tenho várias formas de fazer comentário. Né? Tem aquela que eu posso marcar um ponto, né, e associar ao comentário, ou eu posso fazer um markup, né, uma anotação em 3D. Tá? Aqui facilita muito a visualização para quem está navegando pelo modelo 3D. Tá? Eu crio da forma que eu quiser, né, esse comentário, posso usar uma série de recursos ali, como texto também, mudar as suas cores, né, até para agrupar isso de várias formas. E aí eu acrescento, salvo isso, fica disponível, né, para visualização de todos. Mais um recurso interessante, né, usando a interface web, é a conversa entre pessoas de várias disciplinas, fazendo de repente uma compatibilização ou um comentário em tempo real, uma revisão, né, em tempo real de um projeto. Tá? Aqui eu estou dividindo a tela, simulando como se eu estivesse fazendo uma reunião via web, né, onde as pessoas em vários locais diferentes, eles estão acessando a mesma página, né, o mesmo link, e elas aparecem ali listadas, né? No caso aparece minha foto 2 vezes, mas imaginem que eu poderia ter várias pessoas convidadas ali. O que uma pessoa seleciona ou visualiza ou muda a característica de visualização é visto exatamente igual pelos demais. Tá? Então é ótimo para fazer uma revisão ao vivo. Além disso, tem todas as ferramentas que você já viu no A360 Drive. Eu posso fazer download, eu posso mandar o link só daquele arquivo, né, para alguém que não faz parte ainda do time. Tá? Posso mandar isso por e-mail, posso incorporar numa intranet ou numa página de internet. Né? E eu tenho aqui algumas informações básicas, né, do como esse arquivo está naquele momento. Né? Tamanho dele, o tipo do arquivo, não é só arquivo RVT. Para finalizar, gostaria de mostrar um pouco mais do recurso de comentários, né? Não no modelo 3D, mas sim numa prancha. Quando nós utilizamos o Collaboration for Revit, se você criou o seu projeto, já montou uma série de pranchas, essas pranchas vão ser carregadas na nuvem, né, no seu A360, junto com o modelo. Tá? Então, quando eu acesso, é o exemplo que está aqui, eu já tenho as pranchas, basta acessar uma dessas pranchas e aí fazer comentários. Eu estou usando aqui como exemplo formas livres, tem uma série de opções. Eu vou lá colocar um texto, né, quer dizer, não tem muito mistério, e tem essa liberdade de escolher entre algumas cores para você ter uma diferenciação do que está sendo comentado, né, do que está sendo solicitado, se já foi feito e tal. Bom, aqui o primeiro, né, bem simples, forma livre, texto, né, salvei esse comentário, né, essa anotação, ela fica guardada ali na minha lista de comentários. Tá? E eu vou fazendo outros comentários conforme a minha necessidade. Estou usando aqui um outro exemplo, que seria por ponto fixo. Então, uma vez que eu salvar, toda vez que eu for visualizar esse comentário, ele está sempre preso àquele ponto. Tá? Depois a gente vê como é que fica. E um último aqui com formas primitivas. Então, eu aciono lá de novo o comentário. Então, os comentários podem estar separados, né? Não precisam ficar todos
não precisam ser criados todos ao mesmo tempo, né? Eu posso ir visualizando em detalhe, né, uma determinada área da prancha, e aí vou lá, faço um comentário conforme necessário, né, e salvo isso. Tá? Você vê que eu também tenho ferramentas de nuvem de revisão, né, para ficar mais parecido com o que se faz normalmente. Tá? Uma vez que eu clico em um comentário desse, ele me leva até o comentário, né, a vista onde está próximo ao comentário, né, ou ao item que eu marquei. Então esse daí é aquele por ponto fixo, né, independente do zoom. Um outro exemplo, se eu estiver em outra folha e clicar num desses comentários, ele vai me levar exatamente até a prancha onde eu originei o comentário. Esses são recursos do A360 Collaboration for Revit. Espero que vocês tenham gostado.